Portanto, quer dizer, depois de tudo que ele falou em Hebreus 11, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Se tem alguém perto de você, diga para essa pessoa: não está na hora de se cansar e muito menos de desanimar. Para com esse papo, eu estou cansado. Quem é que está aí falando? Eu estou cansado. Sai dessa aí. Amém? Vamos orar. Pai querido, fala conosco. Sempre que o Senhor fala, Pai, o Senhor nos pede alguma coisa. O Senhor nos pede fé, o Senhor nos pede confiança, mas o Senhor também nos pede ações, obras, movimentos. Que Teu Santo Espírito aplique essa palavra ao coração de cada um. Que ao sairmos desse lugar, nessa manhã saiamos: Deus hoje falou comigo, e eu vou fazer o que Ele mandou eu fazer. Amém, queridos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Como eu dizia aqui agora mesmo, Hebreus 11, que é o capítulo que antecede a esse que nós lemos, é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, porque ele fala o que é a fé. A fé é a certeza nas coisas que se esperam, é a certeza de fatos que você ainda não vê. Isso é a fé. E o livro, o capítulo 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Vários nomes são citados na galeria dos heróis da fé. Por quê, queridos? Foram homens e mulheres, falando em termos do que nós acabamos de falar, que venceram muitas aflições. Foram homens e mulheres que passaram por dor, passaram por sofrimento, passaram por dúvidas, passaram por incertezas, passaram por provas, tribulações, perseguições, e cumpriram uma carreira na vida deles. E cumpriram a missão que Deus tinha com a vida deles, o propósito que Deus tinha a cumprir. Primeiro, na vida pessoal de cada um deles. Segundo, através da vida pessoal dele, eles afetaram o coletivo, afetaram tudo que estava ao seu redor. Eu não sei se você sabe, mas tudo que te afeta, afeta a todos os que estão ao teu redor. Tudo que te acontece de bom, afeta positivamente quem está ao teu redor. E tudo que te afeta de mal, afeta desse mesmo jeito a todos que estão ao seu redor. Amém? E talvez alguns de nós aqui, queridos, temos uma galeria, se não é de fé, uma galeria de honra em casa. Talvez tenhamos fotos, retratos nas paredes. Alguém aqui tem na sua casa? Pessoas que você gosta de honrar. Quando entram na tua casa, quem é aquele? Aquele é meu pai. Aquele ali é minha avó. Essa igreja aqui, querido, nos seus 25 anos, já estamos no 25º ano, essa igreja aqui, se a gente fizesse uma galeria de fé, eu teria umas pessoas que eu faria questão de honrar, porque foram pessoas que estiveram perto de mim, dos que estavam perto de mim, que nos ajudaram a fazer isso que nós estamos fazendo aqui.
Estamos aqui 25 anos depois de um dia termos entrado nesse lugar e pessoas nos deram apoio, pessoas nos ajudaram, pessoas nos sustentaram, nos fortaleceram. Então, a Bíblia diz que é bom dar honra a quem merece honra. Amém? Eu tenho fotografias do meu pai, eu tenho fotografias da minha mãe. É uma maneira de eu honrar. Amém? E o autor aos Hebreus está falando isso aqui para nos encorajar a cumprir a nossa carreira. Porque esses homens e mulheres, se você vai ver lá, tem Sara, tem Abraão, tem Jacó, tem José, tem homens e mulheres que passaram por uma série de problemas, mas completaram uma carreira. O propósito que Deus tinha com a vida deles se cumpriu na vida pessoal deles, e através da vida pessoal deles, muitos foram afetados, foram influenciados. Amém? Então, o autor aqui, ele fala isso que está falando para nós aqui, para nos encorajar a cumprir a nossa carreira. Isso é uma coisa que talvez tenha gente que não saiba. Você está aqui nessa terra, crente em Cristo Jesus, para cumprir uma carreira. Obrigado, Maria José. Você está aqui nessa terra e hoje é crente em Cristo Jesus para cumprir uma carreira, para cumprir uma missão, para cumprir um propósito, para cumprir um objetivo que Deus tem primeiro com a tua vida. Primeiro Ele trabalha em você, e depois, através de você, Ele trabalha em todos que estão ao seu redor. Amém? É interessante aqui, queridos, que diz aqui: cada um de nós tem uma carreira, tem uma missão, tem um propósito, tem uma vontade de Deus que nos é proposta. Quem lembra aquela música do Roberto Carlos chamada A Proposta? Ninguém conhece nem quem foi Roberto Carlos, né? Como é que a música começava? Vocês que são cantores, eu te proponho. Amém? Olha aqui, querido, aqui o autor aos Hebreus está encorajando esses crentes que estão vivendo hoje a se lembrar que você tem uma carreira a cumprir, que Deus tem um propósito com a tua vida, que você não nasceu sem querer, que você não aceitou a Jesus sem querer. Você chegou aqui porque Deus tem um propósito, tem uma missão, e aqui essa carreira nos é proposta. Amém, querido? Eu descobri uma coisa aqui agora, na hora que eu li, né? Que também Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, Jesus também aceitou uma proposta, querido: vir ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Amém? Então, cada um de nós aqui, querido, tem uma carreira que nos é proposta. Se é proposta, vai depender de nós, vai depender da vontade humana, vai depender se eu quero ou não. Talvez um dia chamaram você e te ofereceram um emprego, e você disse: isso vai ser legal, vou correr atrás. Talvez te ofereceram um emprego e você: não quero. Estou falando besteira aqui, querido? Na vida de fé também tem isso. Tem uma carreira, uma missão, um propósito, né? Redundando, que nos é proposto. Eu pego se quiser ou não. Amém? Quando eu me converti, uma das coisas que eu ouvi o meu pastor dizer para mim
e que eu nunca esqueci, foi uma coisa que eu aprendi dentro da medicina. Ele às vezes me chamava e disse: Roberto, eu quero que você vá lá a tal lugar, você vai? Às vezes eu dizia assim: como é que eu vou fazer isso que ele está me pedindo? Mas nem pensava, vou. Depois eu tinha minhas diarreias, minhas dores de barriga, mas eu fazia. E uma vez ele chegou para mim: Roberto, você é diferente. Tudo que eu te peço, você faz. Fazia com medo, queridos, mas fazia. Corria risco, mas eu corria. Em Botafogo, certa ocasião, a gente estava terminou o culto de domingo à noite, e toca o telefone, que tinha um irmão da igreja que tinha se alcoolizado, tinha tirado a roupa e estava criando uma baderna dentro de um botequim. Aí chamaram a polícia, chamaram tudo. Ele disse assim: só saio daqui se o pastor Roberto Leal vier me buscar. Já contei essa história, né, Rafael? E eu que não sou bobo, eu digo, bêbado. Você sabe, gente, que lidar com alcoolizado não é fácil. Eu peguei que não era bobo, chamei uma meia dúzia: vamos embora comigo, vamos lá buscar o Pedro. Pedro está vivo até hoje, serve a Jesus Cristo numa Assembleia de Deus lá em Guadalupe. Outro dia me mandou um contato para mim, e eu cheguei lá, querido, o homem estava pelado, e a gente arranja uma toalha de mesa, e a gente pegou aquele homem. Nem me lembro mais o que eu fiz, mas eu me lembro do telefonema da mãe dele, que ligou para mim e agradeceu o que eu tinha feito pelo filho dela. Amém, querido? Olha, eu estou falando isso aqui para quê? Para a gente, querido, porque Jesus aqui, o autor aqui está te oferecendo, tem uma proposta para você. Eu tenho uma missão para você. Mãe, eu tenho um projeto com a tua vida. Pai, eu tenho um projeto com a tua vida. Agora, não vou esconder o jogo. Tem aflição, tem dor, tem sofrimento, mas também tem vitórias. Amém, querido? Amém? Então essa palavra hoje para a gente, querido, é mais ou menos assim: ou você pega ou você larga. Deus está falando contigo: eu tenho um plano para você no meio das tuas aflições, no meio dos teus sofrimentos, no meio das tuas angústias. Eu sei como resolver isso, eu sei como dar uma solução, eu sei como dar uma saída, mas você vai ter que confiar em mim. Você vai ter que fazer o que eu te peço. Você vai ter que fazer, vai ter que resolver, não da tua forma, mas da minha forma. Ó, Jesus está ouvindo o amém que você está falando, tá? Eu volto a dizer para você que essa proposta que Deus tem para a gente, uma carreira, essa carreira que nos é proposta, em primeiro lugar, querido, ela vai fazer uma obra sobrenatural na nossa vida. Eu não posso ser bênção para ninguém se primeiro Deus não fizer uma bênção na minha vida. Então ela, em primeiro lugar, ela vai ser para mim. Segundo, ela vai ser para o teu coletivo, ou seja, para aqueles que estão ao teu redor. Amém? Deus é bom? E aí o autor aos Hebreus, ele está querendo nos encorajar, porque muitos não aceitaram a proposta de Jesus. Chamou Pedro, segue-me, ele foi.
chamou o jovem rico não foi, não é? O ser humano ele pode escolher, eu quero ou não quero, não é? Então o autor aos Hebreus, ele aqui, olha, está aqui nos encorajando a olhar para os heróis da fé, que passaram por tantas coisas, venceram tantas aflições, mas tiveram uma grande vitória. E é isso que Deus tem para você. Deus tem uma grande vitória para você nesse ano de 2023. Amém, queridos? É isso aí. O ano só está começando. E já começou legal, né, minha gente? Deus tem uma proposta para nós. Agora, Ele, sempre que Deus fala, Ele pede alguma coisa. Amém? Não cai do céu. E aí o autor aos Hebreus, ele dá uma estratégia para nós. Eu quero cumprir a proposta que Deus tem para mim. Eu quero cumprir a missão que Deus tem para mim. Eu quero ser uma pessoa que viva uma vida abençoada e abençoe aqueles que estão ao meu redor. Eu quero que a missão que Deus tem com a minha vida venha se cumprir. E aí ele dá uma direção para nós. Sempre que Deus fala, Ele pede alguma coisa. E aí Ele dá uma estratégia para nós. Ele dá uma estratégia, que aqui é para todos os cristãos, mas é uma estratégia. Primeira estratégia, são 3 coisas, simples. Primeira coisa, em primeiro lugar, você tem que se livrar de 2 coisas. 2 coisas que são obstáculos. 2 coisas que são impedimentos na sua vida. 2 coisas que vão atrapalhar muito a tua caminhada. Vão atrapalhar muito a tua carreira. Primeiro, ele diz, desembaraçar do peso. Você sabe que o corredor, querido, para correr e ter um bom tempo, ele tem que perder peso. Você já viu o pessoal da São Silvestre? É tudo assim, ó, minha gente. Eu olho aqueles corpos e digo assim, meu Deus, era tudo que eu queria ser. Uma pessoa fina, magrinho, queridos. Quem corre, querido, tem que perder peso. Porque senão as banhas não deixam. As minhas, né? Você não tem isso. Então presta atenção, querido. Peso não é pecado. Peso não é pecado, mas ele atrapalha a nossa carreira. Ele atrapalha a nossa conselho, atrapalha a nossa, o nosso prosseguir, como nós falávamos no domingo passado. E eu queria mostrar para você uma coisa que é um peso, que a gente às vezes não percebe. Nós pregamos aqui no dia 1º, o Salmo 1. O Salmo 1 fala de 3 tipos de pessoas que podem ser um peso na nossa vida, que podem atrapalhar muito a nossa vida de fé, que podem atrapalhar muito o propósito que Deus tem com a nossa vida. E você que sabe o Salmo 1 é uma bem-aventurança, coisa muito falada aqui, nesses últimos dias. Ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O ímpio, querido, de uma maneira geral, é aquela pessoa que não tem vida de piedade com Deus. É aquela pessoa que vive indiferente de Deus. Olha só, querido, no momento de luta, na sua caminhada, pedir conselho com quem não teme a Deus é furada na certa. Ah, que besteira! Todo mundo faz isso. Então veja só, querido, não é pecado pedir conselho a dona Juju do 302. Não é pecado. Só que ela não tem vida com Deus. Ela não frequenta a igreja.
ela não lê a Bíblia, ela não tem temor a Deus. Então você pegar conselho com alguém que não tem temor a Deus, pode ser um peso para você, pode te atrapalhar na caminhada. Mas o Salmo 1 continua: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Aqui já piorou um pouco. O pecador conhece a Deus, ele sabe que o que ele faz é pecado. E quando você anda com é pecado andar com pecador? Não, meu irmão, todo mundo aqui é pecador. Amém? A gente está se convertendo cada dia mais. Mas aquele que se detém, aquele que olha para o pecador que faz a coisa errada, se compara com o que faz a coisa, ele faz tudo errado e está se dando bem na vida. Aí você é tentado a fazer a mesma coisa que ele faz. Como é que é? Pois é, mas aí já é outros 500. Então, às vezes, querido, eu parar no caminho dos pecadores, olhar o que ele faz e ficar tentado a fazer o que ele faz, também é um problema para mim. E terceiro, ele continua: outra coisa que atrapalha a nossa carreira, atrapalha a nossa caminhada, o propósito de Deus, é quando eu me sento na roda dos escarnecedores, quando eu sento no meio de pessoas que debocham de Deus, que debocham da igreja, que debocham da palavra de Deus, que zombam de Deus. Quando eu estou sentado ali, queridos, isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo, de você estar numa festa, estar numa reunião, estar em algum lugar, e as pessoas começam a dizer coisas, e você, crente em Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo, se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Ouvindo isso que eu estou ouvindo. Aí você, com uma espiritual, fala em línguas, gentilmente se levanta e sai. Tira o teu pé de tudo que tem aparência de mal. Amém, querido? Então você vê, querido, coisas da palavra de Deus que são pesos, que atrapalham, não é? A maneira do ímpio pensar afeta a minha maneira de pensar. Eu vendo o que o outro faz, afeta a minha maneira de fazer também. Ouvindo os deboches dos outros, aquilo também mexe comigo, não é? Então, são coisas que de alguma forma vão nos influenciar negativamente, vão atrapalhar a nossa carreira, vão puxar a gente para trás, vão nos desviar, vão nos tirar da nossa missão, vão nos tirar do nosso propósito, o propósito que Deus tem com a nossa vida. Eu me lembro no meu princípio, eu estou falando da minha vida, quando fui à igreja evangélica, tendo crescido numa família de católico, eu comecei a ir numa igreja evangélica. O que eu não ouvia? Para falar a verdade, minha gente, ouço até hoje. Minha mulher aí, prova, testemunha. Às vezes, de vez em quando, eu ainda escuto umas abobrinhas. Você não escuta não, né, meu irmão? Como disse o irmão que se reuniu com as irmãs para orar, e a irmã: Nossa Senhora, nos ajuda. Ele disse assim: onde é que eu estou? Que igreja que eu entrei? Amém, querido? Então presta atenção, queridos, eu estou falando aqui de pessoas, mas outras coisas também atrapalham. Tem certos programas de televisão que a gente não tem que ver, porque se eu ficar vendo aquilo ali, mexe comigo, mexe com a minha fé, eu me sinto agredido ouvindo aquilo. Amém? O que você quer, Graça? Tecladista. Então presta atenção, querido.
Cuidado, meu irmão. Tem certos relacionamentos que você convive que são um peso para você. Gente boa, gente fina, mas depois que você sai de um contato com aquela pessoa, você fica para baixo, te abala, mexe contigo. Ah, estou me sentindo mal. O que foi que aconteceu? Já contei isso para vocês, mas eu conto essa história. Estou velho, minha gente, me perdoe. Minha mãe estava se recuperando de uma situação bem séria que ela teve, e aí uma irmã da igreja foi visitar ela. Isso lá no Engenho Novo. Minha mãe, deixei lá minha mãe com a irmã, conversando. Aí a irmã foi embora. Eu olho para a cara da minha mãe está chorando. Está com falta de ar. Eu disse, o que foi, mãe? O que aconteceu? Ah, essa irmã aqui, ela disse que o irmão dela morreu disso que eu tive. Que o tio dela morreu disso que eu tive. Que a avó dela morreu disso tudo. Que todo mundo na família morreu. Igualzinho ao que você está tendo. Qual é a velha que fica bem, minha gente? Então, querido, presta atenção. Tem gente que atrapalha a tua carreira. E você tem que escolher, às vezes, ser educado, pedir licença e não dar ouvidos. Mas ele não para não. Já vou terminar, tá? Vou terminar, já. Segunda coisa que ele pede para se desembaraçar, ele pede para a gente desembaraçar do peso e também do pecado que tenazmente nos assedia, aquele pecado que nos persegue, aquele pecado que nos tenta, aquele pecado que nos cerca. Cada um aqui sabe qual é o pecado que mais te persegue. Não me conta não, mas você sabe qual é o pecado que te perturba, que te assedia, que você não se controlar, quando você olha, você já desceu ladeira abaixo. Amém? Só para dar uns exemplos aqui, querido, às vezes, uma coisa que eu tenho ouvido muito, o pecado é a incredulidade. Em função de tudo que tem nos acontecido, em vários sentidos, tem muita gente que hoje eu escuto, que diz assim, eu não acredito mais em nada. Eu não acredito mais em ninguém. Eu não estou vendo mais sentido em nada. Veja só, querido, é um pecado que assedia uma pessoa, e essa pessoa que está falando o que eu estou repetindo para vocês, hoje está distante de Deus. Por incredulidade. Não acredita em nada que seja pregado na palavra, na igreja. O pecado de outros é uma dureza de coração, não se submetem a Deus, não se submetem à palavra de Deus, não se submete à vontade de Deus. Hoje estão em franca rebeldia contra Deus. Bem, queridos, que não se submetem. Não, eu não aceito isso. Espera aí. No fundo, queridos, é a vontade de Deus que prevalece sempre. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O pecado de outros, querido, me permite falar isso, é o pecado de Satanás. Qual é o pecado de Satanás? O orgulho, a soberba, a arrogância, a altivez. Aquelas pessoas que querem se colocar no lugar de Deus. Aquelas pessoas que querem se colocar no lugar de juízes
dos outros. Falando besteira aqui, bobagem. Aquelas pessoas que querem fazer justiça com as mãos. Está lá na Bíblia. Que a justiça dos homens é o que, minha gente? Trapo de imundície. Ao pé da letra, querido, a justiça dos homens é pano de menstruação. É o que está escrito na Bíblia. Então, querido, hoje, esse é um pecado que tira muita gente do caminho. Muita soberba, muita arrogância, orgulho, se acha melhor que os outros. A Bíblia diz: cuidado, homem, quando julgas a quem quer que sejas, porque com a medida que você julga, você vai ser julgado. Amém? Para aliviar, dá uma respirada aí, né? Porque o negócio é pesado. Ele pede aqui: corramos, uma terceira coisa, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu volto a dizendo, querido, Deus tem uma carreira, Deus tem um propósito, Deus tem uma missão. Primeiro é com você, meu irmão. Tem uma obra que Deus quer completar na tua vida, quer fazer na tua vida pessoal. Depois de você, Ele quer fazer através de você, no teu coletivo, na tua família, em todos que estão ao teu redor. Deus não é egoísta. O que Ele quer para um, Ele quer para todos. Amém, queridos? E aqui a gente lembra, só para lembrar, né, queridos? A gente pode se lembrar de pessoas como Ló, que Jesus disse que o anjo disse para não olhar para trás. A gente pode se lembrar de Paulo, que a gente falava: uma coisa faço, deixo para trás ficou, prossigo. A gente pode se lembrar de Jó, que mesmo passando tudo que passou, ele não blasfemou contra Deus. A gente pode se lembrar de José, que mesmo depois de ter recebido tantas palavras, foi parar na prisão. A gente pode olhar de muita coisa, queridos, aqui, né? Então, aí ele pede, né? Ele diz que tem momentos que você tem que olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. Eu não sei se você sabe, querido, mas aquilo que você olha afeta o que você sente. Olha para uma pessoa que você gosta. Se não tem ninguém, olha para mim. Você me gosta? Ainda gosta um pouquinho de mim? Aquilo que você olha afeta. Agora, quando você olha para uma coisa que você não gosta, não vou pedir para você olhar para uma pessoa que você não gosta. Mas às vezes você passa pela rua por alguém que você não gosta por algum motivo, sempre tem uma razão. Só de ver fulano já me embrulhou o estômago. O que eu olho afeta o que eu sinto. O que os olhos não veem, o coração não sente. Então aqui, para nós que estamos nessa caminhada, eu estou nessa caminhada, eu quero cumprir a carreira, eu quero ver a missão que Deus tem para mim, eu quero ver o propósito que Deus tem com a minha vida, mesmo no meio das minhas aflições, mesmo no meio de perseguição, mesmo no meio de tudo que eu estou vivendo, eu quero ver o propósito de Deus se cumprir na minha vida. Digam amém. Aí o autor ele nos dá uma última palavra: olhe firmemente por o autor e consumador da sua fé. Não perca o foco em Jesus. Tem horas, querido, que a gente não tem que olhar para os homens. Os homens não têm a solução que a gente precisa. Só Deus. Amém?
Não olha para o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer. Olha para Jesus. A Ele também foi oferecido uma proposta. E Ele veio. Ele podia ter ficado com o Pai, mas Ele veio ao mundo morrer, passou por tudo que Ele passou, para hoje a gente ter um Salvador, para hoje a gente ter um Senhor na vida da gente. Amém, querido? Não olhe para a força dos ventos. Lembra de Pedro? Pedro foi um homem que sempre que tirou o olho de Jesus, ele afundou. Ele foi andando, aí olhou para a força dos ventos. Ele perseguiu Jesus, foi atrás de Jesus quando Jesus foi preso. Aí ele sentou numa roda de escarnecedores, ao redor de uma fogueira. Aí alguém virou para ele e disse assim: você também é deles? Eu não. Querido, quando a gente tira o olhar de Jesus, a gente tem tudo para olhar para o lugar errado. Então, para você chegar onde Deus quer te levar, querido, você tem que olhar para Jesus. Amém? Vai ter oposição, vai ter perseguição, vai ter humilhação, tudo isso com o propósito de tirar dessa carreira, não é? Então ele diz para a gente, no finalzinho, que eu fiz você repetir: não se canse nem desanime. Por que ele está dizendo aqui? Esses momentos que a gente mais quer desistir, são os momentos quando a gente não deve desistir. Tá? Você chegou aqui com esse propósito: eu vou desistir. Pois é agora que você não pode desistir, porque a bênção que Deus tem para você está muito mais perto do que você imagina. Amém? Então não é hora de desanimar. Sacode o teu irmão. Não é hora de desanimar. Não é hora de ficar dizendo: estou cansado. Cansado está todo mundo. Mas não desanima. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua família. Amém, querido? Então, para terminar, olhando para essa galeria da fé, a gente vê que esses homens e mulheres passaram por adversidades, passaram por aflições. Mas essas aflições abriram oportunidades na vida deles que eles nem imaginavam. Não é? Eles chegaram a lugares que eles nunca imaginaram que eles iam chegar. Então, só para terminar, queridos, eu quero dizer para você, lembrar você, que no meio do que você está vivendo, há um propósito que Deus, em primeiro lugar, quer realizar na tua vida. Primeiro a obra de Deus começa em você. Amém? Tem algo que Ele quer fazer em você, mas não é só para ficar aí uma ovelha gorda. É para você, ó. Amém? Do teu interior fluirão rios de água viva. Amém, querido? Então, a pergunta que não quer calar, querido: você está aberto para essa carreira que é proposta para você hoje? Por isso que a Bíblia diz, queridos, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Que muitos não querem. Não, esse negócio de ministério não é comigo, não. Não, passar pelas águas ainda não estou preparado. 15 anos, ainda não estou preparado. Então é uma pergunta, querido, que o Espírito Santo te faz todo dia: vamos continuar ou vai desistir? Vai se juntar aos escarnecedores, aos pecadores, os ímpios, ou vai continuar com seus amigos de fé? Tem alguém perto de você, meu irmão, você é um amigo de fé. Amém? Você é um amigo de fé. Amém? Somos amigos de fé um dos outros. Por isso que é tão importante a igreja. Falava ontem para minha esposa, né?
Como perde aquele que não vem à igreja, querido? Porque na igreja Deus fala às vezes tão claro, tão direto, apesar de muitos serem duros, resistentes, não acredito em nada disso. Problema teu, meu irmão. Isso não muda a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Quero fazer uma oração para você. Tomando conhecimento que Deus tem uma carreira para você, que Deus tem uma missão para você. Quem aqui reconhece, querido? Eu nasci numa família bem complicada. Alguém reconhece? A grande maioria aqui, né, querido? Eu não nasci à toa lá. É porque Deus tem uma missão comigo ali. Amém, querido? Então, diante desse conhecimento, conhecereis a verdade. Tu está conhecendo uma verdade. Deus tem uma carreira para você. Deus tem um propósito para você. Primeiro é para você, querido. Primeiro Ele quer trabalhar na tua vida. Ele quer curar tuas enfermidades. Ele quer te libertar de tudo que te aprisiona, te põe no cativeiro. Depois, através de você, Ele quer alcançar a tua casa. Amém? Então abaixa a sua cabeça. Diante da carreira que lhe é proposta, qual é a tua resposta? Sim ou não? Tem alguns aqui que um dia vieram ao altar, do lado de uma mulher ou de um homem, e aí um sacerdote: você quer receber esse homem como seu marido? E teve umas corajosas aí que disseram sim. Silêncio total. Mas você sabe que tem gente que chegou no altar e disse não, na última hora? Isso já aconteceu comigo. E o conselho da madrinha para a noiva que não queria casar, a madrinha disse: desmaia. Ao vivo e a cores eu participei disso, minha gente. Então, diante da carreira que Deus tem para você, Ele conhece tua família, Ele conhece quanto que você tem de dinheiro, Ele conhece a saúde que você tem ou não, Ele conhece a família complicada que você tem, ou a família ricamente abençoada. E Ele lhe pergunta: o Espírito Santo, você está aberto para a proposta que Deus tem? Qual é a tua resposta? Sim ou não? Foi assim com Moisés, minha gente. Foi assim com Maria. Foi assim com os discípulos. Sem o meu sim, Deus não faz nada, porque Ele nos respeita. Então abaixe sua cabeça. Talvez você veja muitos desafios, né? É muito desafio que eu enfrento, é muita luta que eu enfrento, mas você não está sozinho. Deus está contigo. E Jesus diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha coragem, se anime, olhe para mim. Tira os olhos das circunstâncias, tira os olhos da força dos ventos e olhe para mim, que você vai receber a vitória. A vitória, em primeiro lugar, vai ser para você, mas depois, essa vitória, você tem um compromisso de espalhar para outras pessoas. Então, meu Pai, eu coloco diante de Ti essa igreja. Essa igreja tem uma carreira, Pai. Quantas coisas nós já passamos. Eu olho para os ministérios aqui, que já passaram por aqui. Alguns souberam dizer sim,
Infelizmente, outros souberam dizer não. E todo mundo tem direito de dizer sim ou não. Ninguém é obrigado a nada. O Espírito Santo é cavaleiro. E ele pergunta para nós: você diz sim para a proposta que Deus traz para você hoje? Para a carreira? Ah, mas eu já estou com idade. Foi com idade que Deus fez muita coisa acontecer na vida dos filhos de Deus. Então, meu Pai, eu coloco agora a vida do meu irmão, da minha irmã. A resposta dele eu não posso dar, Pai. A resposta é dele, é pessoal. E nós te pedimos, nos ajuda, Pai, a completar a nossa carreira. Nos ajuda, Pai, a gente se desembaraçar de peso, de pecado. A gente tem o Espírito Santo para nos ajudar. Nos ajuda, Pai, principalmente a perseverar e não desanimar, para completar a carreira que o Senhor tem para a vida de cada um. Para essa igreja completar a carreira que o Senhor tem com ela. Abençoa o meu irmão, Pai. Talvez alguns chegaram aqui bastante desanimados, abatidos. Revigora, fortalece. Que ele tenha bom ânimo para prosseguir, para avançar e colher os frutos da sua fé. O Senhor Jesus sempre dizia para aqueles que iam atrás dele: mulher, você obteve a vitória porque você teve fé. Pai, que cada um de nós tenhamos fé para prosseguir, continuar e provar tudo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro, Pai, dá saúde ao meu irmão. Talvez alguns chegaram aqui adoecidos, que toda enfermidade saia do corpo dele. Talvez alguns chegaram aqui tristes, abatidos, que essa tristeza vá embora e não volte nunca mais. Talvez alguns chegaram aqui, Pai, cansados e sobrecarregados. Derrama, Pai, um óleo de alegria, de restauração, de alívio. Abençoa o meu irmão, Pai. Em primeiro lugar, abençoa ele, Pai. Que aquilo que ele não falou, mas que o Senhor sabe que ele precisa, que ele receba das tuas mãos. E que ao sair daqui, Pai, ele seja uma fonte de bênçãos também para outras pessoas. Te agradecemos, Pai, por esse domingo na tua casa e oramos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Obrigado.